Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui no curso Rico Domingues. Nós estamos aqui para falar da prova da PM Santa Catarina. Sim, queridos, saiu o edital. Edital esperado por todos, por nós. E a pergunta é, alguma novidade em relação ao edital da redação, professora? Ou ele segue o padrão dos demais editais em uma prova com redação? Vamos avaliar passos para uma boa prova, para você ter essa boa prova. Esse é o passo 4 de uma série de dicas que eu estou dando. Dei uma olhadinha nas demais, né? Houve a dica 1, a 2, a 3, essa é a dica 4. E essa dica 4 vai falar o seguinte: passos para uma boa prova, entender o que se pede o edital do concurso. E no que diz respeito à redação, nós vamos ver aqui os critérios gerais de correção. Tá? A redação vale quanto? E como é que vai ser dividida a correção? É natural que a gente pense que uma redação, e isso aqui no Rico Domingues a gente já vem fazendo há muito tempo, a redação tenha 3 avaliações. Uma típica do conteúdo, outra típica do português e outra dos aspectos estruturais da redação. Mais ou menos o INCAB está seguindo essa linha. Vamos dar uma olhadinha então na tabela da correção que há no edital do INCAB. Então comigo, vamos lá. Opa, voltou aqui um pouquinho. Aqui, tá? Nós temos aqui os aspectos que serão observados na redação. São 3 aspectos. O tradicional conteúdo, cuidado, viu, pessoal? A banca chama de conteúdo os aspectos técnicos, já que vai pedir um tema da área de segurança pública, correto? Então, o tema é da área de segurança pública, portanto, chamamos de critério técnico. Estou começando de baixo para cima, ok? Tranquilo? Técnico, exatamente a parte de conteúdo. Compreensão da proposta, seleção e organização de argumentos, por isso que eu acho que a dissertação será argumentativa ou opinativa, apesar de o edital não ter dito que a dissertação é argumentativa, dentro dos critérios de correção já se diz argumentos. Progressão temática, o tema como vai progredindo, demonstração de conhecimento relativo ao assunto específico tratado na questão, aí é o conhecimento mesmo, as informações que você traz consigo, né? Concisão, clareza, porque em 30 linhas pode ser que você tenha que enxugar esse conteúdo quando você sabe muito, é importante o que você vai selecionar para colocar ali, clareza, verificar se há ou não redundâncias. Circularidade é quando a pessoa começa a falar a mesma coisa com outras palavras, como é que é? Enrolando? Então, não pode ter, né? Apropriação produtiva, professora, que chique, o que é isso? Apropriação produtiva é quando você se apropria de uma ideia de outrem, mas feito por você. Exemplo, citação. Citação direta, indireta, entendeu? Uma apropriação criativa, produtiva e legal é você citar constitutivos como Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, você citar normativos, sempre bem-vindo, essa é uma apropriação do tipo do bem, né? Então, autoral e coerente do recorte temático. A apropriação que seja uma apropriação, uma citação, né? Ou uma referência, melhor dizendo, e que tem a ver, não tente colocar referência só para mostrar que é erudito. Sabe aquela coisa da pessoa querer citar Aristóteles, né? Ou se tem alguma coisa relativa à internet, já vai citar o Bauman, né? Ah, porque está o mundo líquido. Tal. Cuidado com essas citações meio clichês já. A citação tem de vir ao encontro daquilo que está na proposta, senão dá a impressão de meio forçada a barra, né? Então, cuidado, citação ou a apropriação produtiva, gostei desse nome, né, de outros trabalhos para dar suporte ao seu pensamento e não apenas para dizer que sabe, tá bom? Subindo, então esse é o conteúdo. O conteúdo, olha lá, pessoal, o conteúdo vale 2,2, né? Então, evidentemente, um peso maior numa prova em que a redação vale 5,5, tá bom? Subindo, aspectos textuais, são os aspectos estruturais. Para quem já vem sendo corrigido pela nossa equipe, eu e mais os meus colegas, sabe que nós corrigimos como conteúdo, estrutura e expressão. Né? Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada. É um texto citativo? Não. Começou a colocar muita exclamação, tem evocativo, tem muito eu acho que, isso não é dissertação, isso vira artigo de opinião, isso vira crônica, já pode ser um 0 se você zerar aí, tá? Unidade lógica, há uma lógica no raciocínio, coerência e coesão entram aqui, os elementos, o uso dos conectivos, conjunções e pronomes, há uma pegada gramatical aqui, a parte da coesão, quando você usa de uma forma adequada os elementos para retomar substantivos e expressões que já foram ditas, a isso chamamos coesão, né? De observância da estrutura sintático-semântica dos períodos, períodos decentes, períodos bem estruturados, nem muito longos, nem muito curtos, que cada parágrafo tenha mais de um período, que você tenha uma redação com no mínimo 4 parágrafos, o máximo 6, o ideal seria, na verdade, 5,
Tudo isso é a parte estrutural da redação e vale 1,7. E por fim, terminando pelo começo, a parte formal, que é o português tradicional. E lá você tem, evidentemente, ortografia, concordância, pontuação, regência, crase, etc., que vale 1,6, tá? Ah, puxa, conteúdo é mais. Não se iluda. É bem forte essa matéria. Note que o português junta o item 1,7, mas 1,6. Na minha matemática, certo? Aqui, 1,7 mais 1,6, né, é mais do que, né, o 2,5 ali, não? Certo? Um pouquinho mais, né? Tá? Para poder dar o quê? O 5,5. Então, se você pensar que o item 2 não é conteúdo, toda a parte, inclusive letra estética, entra aqui no item 2. O peso, tá, da parte não conteudista da sua redação é maior. Pense nisso. A parte não conteudista da sua redação é maior do que o peso do conteúdo. Na verdade, eu acho que você não deve deixar nada de lado, porque se você, em um dos itens, não for bem, todo o resto naufraga, correto? Então, uma boa redação, ela vem organizada e homogênea quanto às pontuações, né? Então, elas devem ser homogêneas. Não adianta nada você tirar nota máxima num item e uma péssima nota no outro item, correto? Isso é meio óbvio, tá bom? Então, aqui você tem essa visão geral. Nós vamos fazer outros áudios e vídeos e dicas falando de cada item específico, tá bom? Essa dica foi, na verdade, para te colocar a visão geral da correção e o peso das partes da correção. E você já sabe, né? Aqui no Rico Domingues, nós corrigimos como sua redação? Exatamente como a banca corrige, com os mesmos critérios. Não importam os meus critérios, importam os critérios da banca. Né? E nós somos treinados para pensar como a banca encabe na sua correção. Combinado? Pode contar com a gente, estaremos juntos. Beijos!